Vou dar um exemplo disso, que é uma história que vocês vão amar. Cara, é bizarro. Eu conto isso para as pessoas e as pessoas ficam. Elas não acreditam, elas acham que eu tô mentindo, porque parece mentira, porque é surreal. Mas eu vou contar para vocês que quando eu era escritora, ainda sou, né? Mas quando eu era só escritora, que não tinha nenhuma ligação com questão espiritual, nem sabia que era mediunidade, psicografia, nada, tá? Não tinha ligação com nada. Era só uma escritora. Eu era ateia, né? Era bem cética, ateia. Gostava de ler filosofia, Sartre, Nietzsche, todos esses caras que são ateus, né? Filósofos bem cientificistas, assim. Eu era assim, tá? E eu escrevia livro de ficção, romance, né? Escrevia livros em que tinha fantasia, né? Então tinha algo fantástico, mágico, e tinha romance também, né? De pessoas que se conheciam, casais, né? Que se apaixonavam e se conheciam. E um desses livros é um livro que chama Sonhos Lúcidos, inclusive ele está publicado hoje na Amazon, vou deixar o link aqui para quem quiser ler. É um livro sobre uma garota que ela se encontra, ela conhece um homem, né, que é um norueguês que chama Jord, com J, né, porque é o nome norueguês, é um cara que é loiro, que é bonitão, tem olho azul, é um norueguês. Passava horas por dia, né, pesquisando sobre a aurora boreal. Eu descobri que a cidade que dá para ver a aurora boreal na Noruega fica bem no norte, é uma cidade que chama Tromsø. E comecei a pesquisar e ver homens noruegueses, né? Comecei a pesquisar como que são as feições do homem norueguês para poder descrever melhor o personagem do livro, para entender melhor o comportamento dele também, né? E aí claro que eu passava horas por dia imaginando tudo isso, né? Porque o processo criativo de um escritor de ficção, você fica o dia inteiro pensando naquilo. Gente, é insuportável, tá? É o dia inteiro mesmo pensando naquilo, pensando nos personagens, na história, na aurora boreal, na Noruega, né? Pensando muito nisso, assim, na hora de dormir, principalmente, eu sonhava com isso, acordava pensando nisso. A minha vida era muito focada, né, nos livros que eu estava escrevendo. E então eu morava no Rio de Janeiro e tal. E aí, não sei o que aconteceu, que eu parei de escrever esse livro porque eu não sabia como que ia terminar, eu fiquei angustiada, não tô mais gostando da história, parei de escrever. E aí passou 2 meses, 3, alguns meses desde que eu parei de escrever. O que aconteceu, gente? O que aconteceu na minha vida? Conheci um norueguês no Rio de Janeiro, loiro, de olho azul, chamava Jonas. Mano, é quase o mesmo nome do personagem, né? Nome igual, quase o mesmo nome. E aí, ele tava morando no Rio, né? Fiquei com ele lá, a gente namorou. E aí, ele ia voltar pra Noruega. E ele me convidou o quê? Pra ir pra Noruega ver a aurora boreal. Eu fui ver a aurora boreal com ele na Noruega. Tá aqui, coloquei aqui a foto pra vocês verem que isso é real. E o meu livro tá publicado na Amazon também, né? Depois eu consegui terminar de escrever, anos depois consegui terminar de escrever, pra vocês verem que é real, que eu tinha escrito essa história, começado a escrever essa história em 2016 e consegui, imaginando algo, né, atrair aquilo pra minha vida de uma forma, tipo, que as pessoas não entenderiam, né, iam achar que era algo místico. E né, é porque você tá imaginando algo e aí aquilo acontece. Agora, o que você tá imaginando? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque se eu tô imaginando algo ruim, também vai acontecer o ruim. Eu fico pensando em assalto, nossa, se eu sair de casa eu vou ser assaltada, eu fico imaginando, se eu vou dar uma palestra, eu fico imaginando, nossa, eu vou gaguejar, vai ser horrível. Vai ser horrível mesmo. Aquilo que você tá imaginando é aquilo que você tá criando na sua vida. E serve pra tudo. Você tá vendo um filme e no filme tem cenas, né, de alguma coisa, de um assalto, cara, a sua mente ela não tá sabendo que aquilo não tá acontecendo de verdade. Ela tá envolvida no processo e você vai criar isso na sua vida, cuidado, tá? Eu tô vindo de um lugar em que eu imaginei um norueguês durante alguns meses e esse norueguês apareceu na minha vida, que eu imaginei a aurora boreal e quando eu vi eu tava na aurora boreal, gente, sem nem saber o que eu tava fazendo, porque eu não entendia de espiritualidade nessa época, é assustador, né? Quantas outras coisas eu não tava criando na minha vida sem saber? É que nesse caso, nesse exemplo, ficou muito óbvio, né? Porque
realmente, quando você é um escritor, você imagina muito, né, você vive aquilo e coloca muita emoção, e normalmente você tá com uma vibração muito alta quando você tá escrevendo ou pensando na história, né, então, quando você tá com uma vibração alta, o seu poder de manifestação é gigantesco. Então e outra coisa parecida aconteceu, eu tô falando só dessa história do norueguês, que ela é a que ficou mais, assim, chocante, mas também, quando eu tinha 18 anos, eu escrevi uma história sobre uma garota que ia morar em Londres, e aí ela ia morar numa casa que tinha um gato, sempre tem gato, né, na minha vida. Tinha um gato, e aí era uma casa, e aí ela conhecia também, como sempre, né, eu coloco romance na história, ela conhecia um rapaz inglês. Cara, passou alguns meses, quando eu vi, eu estava indo fazer um intercâmbio na Inglaterra, morando numa casa que tinha um gato e também conhecendo um rapaz inglês, falando sério pra vocês. Outra coisa, né. E aí eu nessa época, como não entendia de espiritualidade, pensava: "Mano, o que eu escrevo acontece. Que medo, né, eu tô escrevendo e o negócio acontece". E eu falava isso para as pessoas, para os meus amigos que eram escritores, e eles me falavam: "Você tá louca, você tá louca, eu não sei o que tá acontecendo com você, eu não consigo entender". Mas hoje eu consigo entender, que é isso, né, sua imaginação cria sua realidade, é verdade. Cria mesmo. E a grande questão é se a gente vai usar isso para o bem, né. É por isso que a técnica de visualização, aliada com uma vibração alta, e com uma intenção e com uma emoção forte, realmente tem o poder de criar a realidade.